O terceiro passo, reavaliação dos valores. Ao percebermos que o nosso orientando já está mais confiante, consciente do amor divino, a experimentar graças pela via oracional, podemos passar ao próximo passo. Assim Jesus o fez com os seus discípulos. Chamou-os, resgatou a dignidade, fez com que crescessem na intimidade e, a partir de então, começou a levá-los a um questionamento a respeito do que realmente deveria ter valor em suas vidas. Nesse terceiro passo, somos chamados a reavaliar os nossos valores. Onde temos depositado a nossa esperança? Jesus nos chama a uma conversão aos valores do reino. Pois ao colocarmos a nossa felicidade na dependência de coisas ou de pessoas, estaremos reféns dos mesmos, impedidos de desfrutarmos a verdadeira liberdade dos filhos de Deus. Quantas pessoas chegam até nós desesperadas por causa de concursos, de amores, de medos, de perdas ou de fracassos. Muitas coisas não são importantes, mas na medida em que as considerarmos como essenciais, como razão da nossa existência, projetaremos nelas um valor irreal, exagerado, dando-lhes assim o poder de nos desequilibrar. É tempo de nos perguntarmos: o que temos reconhecido como essencial em nossas vidas? Quem ou o que é de fato nosso precioso, amado sobre todas as coisas? O que tem ocupado os nossos pensamentos, o nosso tempo? Comecemos o terceiro passo visto no Sermão da Montanha. Jesus, nesse terceiro passo do seu sermão, questiona exatamente isso que estamos a refletir. O que de fato nos é valioso, necessário para sermos felizes? Falará das bem-aventuranças e nos alertará sobre algo fundamental. Não ajunteis, diz Jesus, para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e as traças corroem, onde os ladrões furtam e roubam. Ajuntai para vós tesouros no céu, onde não os consomem nem as traças, nem a ferrugem. E os ladrões não furtam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, lá também está o teu coração. Mateus 6, de 19 a 21. Hoje, o conceito de felicidade, ao contrário do que Jesus nos revela, está revestido assim de imagens vinculadas ao consumo, ao prazer. As propagandas trazem fotos de praias, do pôr do sol, viagens, carro novo, casa nova, gente sorrindo, festas, trajes sofisticados, mensagens bonitas. Se as redes sociais fossem parâmetro para avaliar a felicidade das pessoas, todo mundo estaria bem e feliz, mas não é assim. Não dá para medir felicidade pelo Facebook ou Instagram. Felicidade não são os bens que adquirimos, nem o prazer que alcançamos. Não podemos nos deter no conceito de uma felicidade
diretamente ligada a uma ideia de consumo. Infelizmente, esse tipo de mensagem tem sido plantada em nós, através de propagandas, cheias de pessoas bonitas, sorridentes e bem vestidas. Essa ideia de uma felicidade possível pela simples aquisição de um belo corpo, de uma bela conta bancária, produz gente vazia, que vê a própria existência como algo sem significado, passageiro. As diversas propagandas tendem a incutir a ideia de gente feliz. Porém, não nos esqueçamos que a publicidade está a serviço de uma sociedade onde o dinheiro é o seu Deus. Uma felicidade associada ao consumo é felicidade de aquisição, é felicidade de momentos. E como temos refletido, a alma humana tem sede do infinito, jamais será saciada pelo material. Ela sempre irá querer mais. O homem só experimenta a verdadeira felicidade quando ama de maneira sobre-humana, de maneira excelsa, ainda que em pequenas ações. O amor jamais acabará. 1 Coríntios 13, 8. Tudo vai passar. Só o amor, a caridade nos eternizará. Comparado ao verdadeiro amor, tudo mais se torna relativo, pouco importante. Mas na medida em que nos afastarmos da vivência da caridade, poderemos cair nas armadilhas, do modo errôneo de se pensar na felicidade, como de entrar em um circuito infindável de necessidades a serem atendidas. É notório que quanto mais buscarmos a felicidade nas coisas, mais entraremos num ciclo de aflições, surgindo sempre novos desejos. Há ainda o risco de nos tornarmos reféns da frustração e da amargura. Os objetivos tornam-se cada vez mais elevados, fazendo com que nos sintamos infelizes e frustrados com as nossas conquistas. Sempre haverá um carro mais caro, uma casa maior, um título ou um prêmio mais importante a ser conquistado ou a ser mantido. Parece-nos assustador que muitas vezes as coisas passem a ter um valor maior do que o próprio ser humano. É um deslumbramento que pode acarretar até mesmo na perda da consciência de quem realmente somos. Quando nos tornamos obcecados em possuir coisas, as coisas acabam nos possuindo, o que é muito triste. Precisamos estar atentos, pois o mundo leva-nos a acreditar que a felicidade está fora, nas pessoas e em tudo que nos rodeia. Passamos a correr dentro de um labirinto, sem ao menos parar para pensar sobre isso. Temos visto muitos jovens afirmarem: não vejo sentido na vida. Jesus nos convida a refletirmos, a questionarmos, apresentando-nos uma felicidade próxima, real, possível, aqui e agora. Ela já está dentro de nós. A felicidade já não é confundida com momentos favoráveis, momentos de saúde, momentos de conquista. Felicidade em Jesus é algo que não abandona a pessoa humana, mesmo quando ela chora, mesmo quando ela sofre, mesmo quando algo não vai bem. Felicidade em Jesus é um estado de espírito.
que brota a partir do interior daquele que crê e que busca seguir os passos do Senhor. Bem-aventurados os que se abrem a uma vida divinizada, plena e maravilhosa. Por isso, no Sermão da Montanha, Jesus pôs-se a falar e os ensinava dizendo: felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sois quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Mateus 5, de 3 a 12. Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, inicia-se o sermão. Fala de um coração humilde, capaz de acolher a sua própria pequenez, o seu ser incompleto, necessitado de Deus e do próximo, aberto a aprender, ciente de que pouco sabe. A palavra humildade deriva da palavra humus, terra. É ter a terra do coração como um chão fértil, que acolhe a palavra de Deus, que não se fecha à verdade, tem sede de aprender e de ser uma pessoa cada vez melhor. O Papa Francisco nos escreve: o Evangelho nos convida a reconhecer a verdade no nosso coração, para ver onde colocamos a segurança da nossa vida. Normalmente, o rico sente-se seguro com as suas riquezas, e quando essas estão em risco, pensa que se desmorona todo o sentido da sua vida na terra. O próprio Jesus nos disse na parábola do rico insensato, falando daquele homem seguro de si, que como um insensato não pensava que poderia morrer naquele mesmo dia. Lucas 12. E o Papa Francisco prossegue: Lucas não fala de uma pobreza em espírito, mas simplesmente de ser pobre, nos convidando assim a uma vida também austera e essencial. Dessa forma, nos chama a compartilhar a vida dos mais necessitados, a vida que levaram os apóstolos e, em última análise, a nos configurar a Jesus, que de rico que era, tornou-se pobre. Ser pobre no coração, isso é santidade. Você quer ser feliz? Bem-aventurados os que choram. Peçamos um coração sensível, um coração que se condói, que se emociona, que não se fecha. Um coração que sente a dor dos outros em si mesmo, tem empatia, um coração de mãe. Não é o choro da autopiedade, daqueles que têm dó de si mesmo, mas é o choro dos que têm uma sensibilidade segundo a verdade.
Bem-aventurados os mansos. Essa palavra manso, no original grego, designa a imagem de um cavalo chucro, sendo dominado por uma rédea. É o autocontrole. Jesus diz que a felicidade está em receber do Espírito Santo esse fruto do autodomínio, facilitado pelos exercícios de mortificação. É não se deixar dominar por nenhum tipo de mau sentimento que pode brotar na alma. É mantê-lo sob controle. Feliz é esse que não sai por aí destilando seu ódio, sua ira, seu espírito vingativo. Antes, são capazes em Deus de trabalharem com as suas emoções. Retomemos o que o Papa Francisco escreve sobre esta bem-aventurança. Disse ele: sede discípulos meus, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vós. Mateus 11, 29. Se vivemos tensos, arrogantes diante de outros, acabamos cansados e exaustos. Mas quando olhamos os seus limites e defeitos com ternura e mansidão, sem nos sentirmos superiores, podemos dar-lhes uma mão e evitamos de gastar energias em lamentações inúteis. Para Santa Teresa de Lisieux, diz Papa Francisco, a caridade perfeita consiste em suportar os defeitos dos outros, em não se escandalizar com suas fraquezas. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Felizes são os que se alimentam da verdade, da palavra de Deus e as põem em prática. Eles caminham com o desejo da santidade, de vencerem em si mesmos o pecado. Têm fome e sede de se ajustarem a Deus, de serem fiéis ao Senhor. Bem-aventurados os misericordiosos. Felizes não são os que sentem pena, os que permanecem em um sentimentalismo estéril. Misericórdia é diferente. Misericórdia é ação, é atitude daquele que se comove com a dor do outro e faz o que está ao seu alcance para ajudá-lo. O misericordioso sente a dor do outro como se fosse a sua, acolhendo com amor e ajudando a todos na superação das suas deficiências. Bem-aventurados os puros no coração. Felizes são os que desterram na mente e no coração todo tipo de malícia e de impureza, de luxúria, de amor a falsos deuses. Eles verão a Deus, pois estão com o coração limpo, livre. Não se acomodam nas impurezas da alma, mas estão empenhados em vencê-las, pela disposição na oração e pela ação da graça de Deus. Bem-aventurados os pacíficos, os promotores da paz. Não somente porque possuem a paz, porque são pacíficos, mas porque são pacificadores, são facilitadores da paz entre os irmãos, são promotores da reconciliação. Os pacificadores têm horror à fofoca, a qualquer demanda que lhes chegue acerca da vida das pessoas, caluniando, difamando. O pacificador sempre é capaz de enxergar as qualidades de todos, é um promotor da paz. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem
e disserem falsamente todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa. A felicidade está em viver a verdade e não renunciar a ela, mesmo quando você não é compreendido. O mundo nunca será solidário com quem vive a verdade de Deus, pois muitas vezes alimenta-se da mentira e da fantasia. Não entenderam nem os profetas nem o próprio Jesus. Mas nossa recompensa nos aguarda. Sejamos fiéis à verdade e a felicidade brotará como um borbulhamento de dentro das nossas almas. Aqui encontramos os valores do reino. Em um atendimento, ouvimos de uma adolescente: para mim e para as minhas amigas, o fundamental é sermos reconhecidas na internet, ter muitos seguidores, curtidas. Será? A palavra no Evangelho de Lucas 9, 48 diz assim: ai de vós, quando todos vos bendisserem, pois do mesmo modo seus pais tratavam os falsos profetas. Aquele que em vosso meio for o menor, esse será grande. Quem ama quer elevar ao outro, faz-se o menor por amor. O nosso orgulho é que nos leva a uma busca desenfreada dos elogios. Onde imaginamos estar a nossa felicidade? Quem é Jesus para nós? Um bom amigo, uma fonte de graça? Ou de fato o reconhecemos como Deus, como razão maior da nossa existência? Um bom amigo, sim, uma fonte de graça, sim, mas um verdadeiro mestre a ser seguido passo a passo. É ele mesmo quem pergunta: e vós? Quem dizeis que eu sou? Vejamos o terceiro passo no Santo Rosário. No terceiro passo da Escola de Maria, chegamos aos mistérios luminosos, que também nos convocam a uma mudança de valores, a uma mudança de vida. No primeiro mistério luminoso, contemplamos o batismo de Jesus no Rio Jordão. Em Jesus, somos convidados a uma vida nova, onde, lavados dos nossos pecados e de nossas buscas vãs e egoístas, podemos renascer para uma vida dedicada à graça e ao amor. Trata-se de uma conversão aos valores do reino, onde o amor é o bem supremo. Onde se ouve o apelo batismal de João Batista: fazei, pois, uma conversão realmente frutuosa, diz o profeta. Perguntavam-lhe a multidão: que devemos fazer? E ele respondia: quem tiver 2 túnicas, reparta-as com aquele que não tem. E quem tiver o que comer, faça o mesmo. Lucas 3, 10 e 11. João, o maior profeta nascido de mulher, vivia e pregava o total desapego, a total liberdade, para que de fato pudéssemos viver como verdadeiros irmãos que se amam, que partilham a tudo que possuem, de forma que nada falte a ninguém. Assim é a dinâmica do céu, dimensão esta onde não é possível viver no egoísmo e no desamor, a julgar. Ora, tendo todo o povo recebido o batismo, e no momento em que Jesus, também batizado,
achava-se em oração, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corporal, como uma pomba. E do céu veio uma voz: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Lucas 3. Há um ditado que diz: filho de peixe, peixinho é. Filho de Deus, amor o será. No segundo mistério luminoso, contemplamos o milagre das bodas de Caná. Nossa Senhora vê a falta de vinho em uma festa de casamento. Ela não está centrada em si mesma, mas vê a necessidade do outro. Também percebe a falta do vinho do amor e da alegria em nossas vidas. Ensina-nos que a verdadeira felicidade está em fazer o que o seu Filho Jesus nos disser. São João Paulo II diz assim: a revelação que no batismo do Jordão é oferecida diretamente pelo Pai e confirmada pelo Batista está na sua boca em Caná e torna-se grande a advertência materna que ela dirige à Igreja de todos os tempos. Fazei o que ele vos disser. Jesus transformou a água em vinho e quer transformar todo o nosso interior, dando-nos um vinho novo, muito mais saboroso. O vinho novo é o vinho do céu. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas todas vos serão dadas em acréscimo. No terceiro mistério luminoso, contemplamos o anúncio do reino e o convite à conversão aos verdadeiros valores da vida, tema central desse terceiro passo. Pois que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua própria vida? Marcos 8:36. Vejamos as terceiras moradas de Santa Teresa de Jesus. Estamos aqui a refletir juntos sobre um caminho a ser percorrido, que é um processo de restauração, de libertação do nosso eu aprisionado em nós mesmos para um verdadeiro eu, capaz de unir-se livremente a Deus e a toda a criação. Nesse terceiro passo, deparamos-nos com um importante obstáculo, que são os nossos apegos a coisas e a pessoas, que ocorre como fruto da nossa inversão de valores. Santa Teresa, nas terceiras moradas, também abordará esse mesmo tema, lembrando-se do jovem rico, descrito no Evangelho de Mateus, no capítulo 19. Jesus convida-o a vir com ele, mas naquele momento o seu dinheiro trazia-lhe a ilusão de uma maior segurança e felicidade do que o próprio Cristo. Ele queria conciliar as duas coisas, mas como nos lembra o Sermão da Montanha, ninguém pode servir a dois senhores. Com efeito, ou odiará um e amará o outro, ou se apegará ao primeiro e desprezará o segundo. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Não é possível crescer no amor e no egoísmo ao mesmo tempo. A lâmpada do corpo é o olho, diz na palavra. Portanto, se teu olho estiver são, todo o teu corpo ficará iluminado. Mas se teu olho estiver doente, todo o teu corpo ficará escuro. Pois se a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão as trevas? Mateus 6:24.
Para que possamos prosseguir, é preciso mirar, almejar o amor, o Senhor, a implantação do reino dos céus desde já. Se cremos que há outros deuses, dinheiro, prazeres, pessoas, cargos, etc., que poderiam nos plenificar, nos satisfazer e nos tornar felizes, correremos atrás deles. Dessa forma, ainda que com a nossa boca estejamos a falar com o Senhor, o nosso coração estará longe, porque, como já nos referimos, aonde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Eis aqui um dos grandes obstáculos para a nossa oração, pois a nossa alma estará voltada, ocupada com o que mais verdadeiramente amamos. O apego a tudo que é finito e efêmero naturalmente gerará em nós o medo da perda, acompanhado de preocupações exageradas, ansiedades, inseguranças, ciúmes. Todas essas emoções desordenadas, sem dúvida alguma, serão empecilhos para o alcance de uma vida de paz, de alegria e de verdadeiro amor, impedindo-nos de experimentarmos o tão necessário silêncio interior. Sem este, dificilmente ouviremos a voz de Deus, que clama e que quer revelar-se a nós. Por isso, Jesus insiste: não vos preocupeis com a vossa vida, quanto ao que haveis de comer, quanto ao que haveis de vestir. Quem dentre vós, com as suas preocupações, pode acrescentar um só côvado à duração de sua vida? Por isso, não andeis preocupados, dizendo que iremos comer, que iremos beber ou que iremos vestir. De fato, são os gentios que estão à procura de tudo isso. Vosso Pai Celeste sabe que tendes necessidade de todas essas coisas. Buscai em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas em acréscimo. Não vos preocupeis, portanto, com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã se preocupará consigo mesmo. Buscai em primeiro lugar o reino do amor e encontrará Deus. Santa Teresa reflete: mas, como ainda é preciso mais para que o Senhor possua por completo a alma, não basta dizer que o desejamos, como não bastou ao jovem a quem o Senhor perguntou se queria ser perfeito. Desde que comecei a falar dessas moradas, tenho-o diante dos olhos, porque somos como ele, sem tirar nem pôr, sendo essa a causa mais comum das agruras na oração, embora também haja outras. Aquele que, pela misericórdia de Deus, venceram esses combates, entrando pela perseverança nas terceiras moradas, que lhe diremos senão: bem-aventurado o homem que teme o Senhor? Por isso digo, filhas, que a felicidade que devemos pedir é a de estar já em segurança, como os bem-aventurados. Santa Teresa, Terceiras Moradas, 1, 2. Dessa forma, percebemos que nas terceiras moradas encontram-se as almas que acolhem com o coração os chamados de Deus e se esforçam constantemente por ordenar os seus desejos, a sua própria vida, conforme a vontade divina. Santa Edith Stein, em seus comentários sobre estas moradas, falará sobre o esforço
em evitar até mesmo os pecados veniais. Insiste na necessidade da oração, das práticas de penitência e das boas obras. Reflete sobre as duras provas que nos ajudam a descobrirmos o quanto estamos apegados aos bens da terra. Mas que em toda esta caminhada não podemos nos esquecer das grandes consolações que nos vêm por parte do Senhor. Sem sombra de dúvida, na medida em que vamos adentrando na casa do Pai, na dimensão amorosa de uma comunhão crescente, presente com o Senhor Deus da vida, que habita dentro de nós, vamos experimentando o céu na terra. São vivências oracionais tão sublimes que fizeram com que inúmeros homens e mulheres abandonassem tudo para de fato possuírem o todo, que é Deus, que é o amor. Mas sem contemplarmos o que de fato é o belo por excelência, passamos a vida a correr atrás do que é nada, do que é pura ilusão. Santa Teresa, ciente da tamanha importância do tema, insiste na conversão aos valores do reino. No capítulo 2, segue refletindo sobre o desprendimento das riquezas e sobre a pobreza necessária para poder entrar nessas moradas. Conclui com uma referência à oração de Jesus no Horto das Oliveiras, que, livre de qualquer apego, pede que se cumpra a vontade do Pai e não a sua. Enfim, sem dúvida, se persistir nesse despojamento e desapego de tudo, diz Santa Teresa, a alma alcançará o que pretende. São importantíssimas. No livro Cântico Espiritual, lemos: buscando meus amores, irei por esses montes e ribeiras, não colherei as flores, nem temerei as feras, e passarei os fortes e fronteiras. Explicação: vê a alma aqui que para achar o amado não lhe bastam gemidos e orações, nem tampouco a ajuda de bons terceiros. Sendo verdadeiro o grande desejo com que busca o seu dileto e o amor que a inflama muito intenso, não quer deixar de fazer algumas diligências quanto é possível de sua parte. Diz então o modo como há de proceder a fim de o achar, e é o seguinte: empregar-se nas virtudes e exercícios espirituais da vida ativa e contemplativa. Para isto fazer, não quer admitir deleites ou regalos de espécie alguma, nem bastarão para detê-la, impedindo no seu caminho todas as forças e assaltos dos 3 inimigos da alma, que são mundo, demônio e carne. Diz, portanto, buscando meus amores, isso é meu amado. Bem dá a entender aqui a alma como achar deveras a Deus. Não é suficiente orar de coração e de boca, mas é preciso, juntamente com isso, fazer de sua parte o que lhe compete. Maior valor costuma ter aos olhos de Deus uma só obra da própria pessoa do que muitas feitas por outras em lugar dela. Por esse motivo, lembrando-se a alma das palavras do amado, buscai e achareis, Lucas 11:9, determina-se a sair ela. Textos de São João da Cruz relacionados ao terceiro passo. Nesse terceiro passo,
As reflexões de São João da Cruz são importantíssimas. No livro Cântico Espiritual, lemos: buscando meus amores, irei por esses montes e ribeiras, não colherei as flores, nem temerei as feras, e passarei os fortes e fronteiras. Explicação. Vê a alma aqui que para achar o amado não lhe bastam gemidos e orações, nem tampouco a ajuda de bons terceiros, sendo verdadeiro o grande desejo com que busca o seu dileto e o amor que a inflama muito intenso, não quer deixar de fazer algumas diligências quanto é possível de sua parte. Diz então o modo como há de proceder a fim de o achar, e é o seguinte: empregar-se nas virtudes e exercícios espirituais da vida ativa e contemplativa. Para isto fazer, não quer admitir deleites ou regalos de espécie alguma, nem bastarão para detê-la, impedindo seu caminho todas as forças e assaltos dos três inimigos da alma, que são mundo, demônio e carne. Diz, portanto, buscando meus amores, isto é, meu amado. Bem dá a entender aqui a alma como achar deveras a Deus. Não é suficiente orar de coração e de boca. Mas é preciso, juntamente com isso, fazer de sua parte o que lhe compete. Maior valor costuma ter aos olhos de Deus uma só obra da própria pessoa do que muitas feitas por outras em lugar dela. Por esse motivo, lembrando-se a alma das palavras do amado, buscai e achareis, determina-se a sair ela mesma do modo acima referido, para buscar o esposo por obra e não ficar sem achá-lo. Não faz como aqueles que não querem que lhe custe Deus mais do que palavras, e ainda menos, pois não são capazes de fazer, por amor de Deus, quase coisa alguma que lhes dê trabalho. Há alguns que nem mesmo se animam a levantar-se de um lugar agradável e deleitoso para contentar o Senhor. Querem que lhes venham à boca e ao coração os sabores divinos, sem darem um passo na mortificação e renúncia de qualquer de seus gostos, consolações ou coisas inúteis. Tais pessoas, porém, jamais acharão a Deus, por mais que o chamem a grandes vozes, até que se resolvam a sair de si e buscar. Assim, o procurava a esposa nos cantares, e não o achou, enquanto não saiu a buscá-lo, como diz por estas palavras: durante a noite, no meu leito, busquei aquele a quem ama a minha alma. Busquei-o e não o achei. Levantar-me-ei e rodearei a cidade. Buscarei pelas ruas e praças públicas aquele a quem ama minha alma. Cântico 3. E depois de haver sofrido alguns trabalhos, diz então que o achou. Daqui podemos concluir: a alma que busca a Deus, querendo permanecer em seu gosto e descanso, de noite o busca e, portanto, não o achará.
mas aqui o buscar pelas obras e exercícios de virtudes, deixando à parte o leito de seus gostos e deleites, esta sim, achá-lo-á, pois o busca de dia. Cântico 3, de 2 a 3. Aqui cabe nos perguntar: temos buscado a Deus e a viver no seu amor, ou apenas a esperar benefícios pessoais? São João da Cruz nos ensina que muitas vezes precisamos fazer exercícios espirituais, mortificações, para que consigamos nos libertar de escravidões já instaladas. No seu livro Subida do Monte Carmelo, explicará de forma pormenorizada o quanto esses nossos apetites, quando desordenados, funcionarão como cordas, correntes, verdadeiros grilhões a nos impedir de estarmos livres e felizes, bem como para estarmos inteiros com o Senhor. Nunca nos esqueçamos que somente um coração livre, desapegado de tudo, será capaz de amar. Quem se abandona aos apetites sabe por experiência que, no princípio, a paixão parece doce e agradável e que somente mais tarde se produzem seus efeitos cheios de amargor. No entanto, não ignoro a existência de pessoas tão cegas e endurecidas que não lhe sintam os efeitos. Pouco ciosas de se inclinarem para Deus, não percebem os obstáculos que dele as afastam. Primeiro livro da Subida, 12, 5. Como a virtude produz suavidade, paz, consolação, luz, pureza e força, assim o apetite desordenado causa tormento, cansaço, fadiga, cegueira e fraqueza. E como a prática de uma só virtude aumenta e fortalece todas as outras, assim, sob a ação de um único vício, todos os vícios crescem e multiplicam na alma suas consequências. Eis porque o principal cuidado dos mestres na vida espiritual deve ser mortificar logo a seus discípulos em qualquer apetite, ensinando-lhes a ficar na privação do que desejavam, a fim de os livrar de tanta miséria. Primeiro livro da Subida, 12, de 5 a 6. Nosso Santo Padre prossegue: resta agora dar alguns avisos sobre a maneira de saber e poder entrar nesta noite do sentido. Para isso, devemos observar que a alma, ordinariamente, entra nesta noite sensitiva de duas maneiras, ativa e passiva. A que pode fazer e faz por si mesma para entrar, denominamos noite ativa, e dela trataremos nos avisos seguintes. Na passiva, a alma nada faz e limita-se a consentir livremente no trabalho de Deus, sob o qual se comporta como paciente. Como não nos lembrar do pobrezinho de Assis, São Francisco? Jesus pede a Francisco, que era um jovem rico, que ainda sonhava com honrarias e prazeres, que passasse a amar o que até então rejeitava e rejeitasse o que amava. Assim, ele o fez. Afastou-se das festas e da busca excessiva dos prazeres pessoais, passando a ocupar o seu tempo
com orações e atos concretos de amor aos pobres. Francisco tinha horror aos leprosos, mas vencendo-se a si mesmo, abraçou e beijou a um irmão leproso. Ele mesmo escreve: foi assim que o Senhor concedeu a mim, Frei Francisco, começar a fazer penitência. Como eu estivesse em pecados, parecia-me sobremaneira amargo ver leprosos, e o próprio Senhor me conduziu entre eles, e fiz misericórdia com eles, e afastando-me deles, aquilo que me parecia amargo se me converteu em doçura de alma e de corpo. E depois demorei só bem pouco e saí do mundo. Naturalmente que os apetites não são ruins em si, desde que estejam ordenados, equilibrados, sob o nosso autodomínio. Os exercícios de mortificação em muito nos ajudam nesse processo de libertação, de restituição do real valor às coisas e pessoas. Amar, sim. Ser dependente, escravo, não. Bom exercício é o mesmo de São Francisco. Fazer o que não se quer e não fazer o que quer. Ao praticar exercícios concretos, impondo limites aos desejos desordenados, ainda que não seja o que mais nos perturba, todos vão sendo libertos dos exageros e das escravidões. Vão sendo ordenados. Lembro-me de uma jovem que nos procurou com grande sofrimento, pois não conseguia libertar-se de um vício vinculado a uma desordem sexual. Durante as reflexões que fizemos, decidiu realizar esses exercícios de mortificação com atividades não vinculadas à sua sexualidade. Começou a contrariar os seus desejos, agindo de acordo com a razão. Passava roupa quando não queria, comia um doce ao invés do sorvete desejado, e assim caminhou. Após um certo tempo, feliz, partilhou: sinto-me livre, os meus tormentos desapareceram. Outro exercício fundamental é o de perguntar-se: se Jesus estivesse no meu lugar, como ele agiria? São João da Cruz orienta a que se tenha sempre o desejo contínuo de imitar a Cristo em todas as coisas, conformando-se à sua vida, que deve meditar para saber imitá-la e agir em todas as circunstâncias como ele próprio agiria. Primeiro livro da Subida, 13:3. Procure sempre inclinar-se não ao mais fácil, senão ao mais difícil, não ao mais saboroso, senão ao mais insípido, não ao mais agradável, senão ao mais desagradável, não ao descanso, senão ao trabalho, não ao consolo, mas à desolação, não ao mais, senão ao menos, não ao mais alto e precioso, senão ao mais baixo e desprezível, não a querer algo, e sim a nada querer, não andar buscando o melhor das coisas temporais, mas o pior, enfim, desejando entrar por amor a Cristo na total desnudez, vazio e pobreza de tudo quanto há no mundo. Primeira Subida, 13:6. Nessa desnudez, acha o espírito sua quietação e descanso, pois nada cobiçando,
Nada o fatiga para cima e nada o oprime para baixo, por estar no centro da sua humildade. Porque quando alguma coisa cobiça, nisto mesmo se cansa e atormenta. E como lemos na palavra, Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas o que perder sua vida por causa de mim, a encontrará. De fato, que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro, mas arruinar sua vida? O que poderá o homem dar em troca de sua vida? Mateus 16, 24 a 26. São Bernardo de Claraval, ao meditar sobre os 3 livros bíblicos atribuídos ao rei Salomão, Eclesiastes, Provérbios e o Cântico dos Cânticos, faz uma bela reflexão de que para se chegar à vivência amorosa com Deus, a mesma descrita no livro do Cântico dos Cânticos, é preciso primeiramente viver o livro do Eclesiastes e o do Provérbios. Sem dúvida, é o que estamos a buscar. Interessantíssimo percebermos que o livro do Eclesiastes tratará dessa mesma temática do terceiro passo, a reavaliação dos valores primordiais da nossa vida. Diante do reconhecimento de tal importância, iremos refleti-lo. É como nos diz um velho ditado popular: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Aproveite, caro leitor, a partir das citações oferecidas nesse capítulo, para meditar com calma os seus valores. O livro do Eclesiastes. O livro bíblico do Eclesiastes funcionará nesse momento para nós como uma riquíssima revisão sobre o que realmente importa nessa vida. Imaginemos uma pessoa em que o seu dia a dia consiste apenas em acordar, trabalhar, buscar prazeres momentâneos, comer e dormir, sempre a repetir o mesmo ciclo. Não seria entediante e vazia? Naturalmente que certa rotina faz parte na vida. No entanto, o mais relevante é encontrar um sentido maior para as nossas ações. Carecemos de um motivo real pelo qual viver, fundamentando o nosso existir, nesse mundo muitas vezes conturbado, instável, cheios de altos e baixos. O sábio escritor do livro de Eclesiastes é alguém que se deteve em observar a existência humana debaixo do sol. Livro atribuído ao rei Salomão, que empreende na busca do sentido da vida. No início, procura observar a vida com o que há de terreno, sem fé. Ele observa o modo de viver dos homens, dos que não buscam o transcendente, apresentando assim uma visão bem pessimista. Começa o livro nos apresentando o resultado dessa investigação, com uma conclusão perturbadora. Diz assim: palavras do Eclesiastes, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade das vaidades, diz o Eclesiastes, vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Que proveito tira o homem de todo o trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Normalmente, a palavra vaidade é usada como um exagero,
com a beleza, com a estética, com a preocupação visual. No sentido bíblico, o significado da palavra vaidade é mais profundo. Vaidade significa algo fútil, inútil, vazio ou ilusório. O significado de vaidade na Bíblia geralmente transmite exatamente a ideia de inutilidade e tolice. Assim, percebemos que Salomão já identifica uma vida que não possui um sentido mais elevado, como um vazio, uma tolice, algo isento de contentamento. Para Salomão, a vida que se apoia apenas no que é terreno é vazia, vazio dos vazios, tudo é vazio. Salomão buscou esse sentido, olhando para si mesmo, examinando suas experiências na jornada da existência. Trata de coisas que também fazem parte da nossa vida. Vejamos aqui seu exame. Eu disse comigo mesmo: vamos, tentemos a alegria e gozemos o prazer. Mas isso também é vaidade. Do riso eu disse: loucura, e da alegria, para que serve? Eclesiastes 2, de 1 a 2. A primeira coisa abordada por ele é a busca da euforia, das baladas, da alegria momentânea. A pergunta é perturbadora: para que serve? Resolvi entregar minha carne ao vinho. Eclesiastes 2:3. A segunda coisa que Salomão fez foi entregar-se às bebedeiras. Tentou a vida noturna, a roda, o estado de embriaguez. Numa visão atualizada, Salomão teria dito que tentou também a viagem das drogas, a fim de verificar se nesse estado de falta de lucidez conseguiria dar sentido à sua existência. Empreendi grandes trabalhos, construí para mim casas e plantei vinhas, fiz jardins e pomares, onde plantei árvores frutíferas de toda a espécie. Cavei reservatórios de água para regar os bosques. Eclesiastes 2, de 4 a 6. Nessa terceira tentativa, transformou-se num grande empresário. Construí casas, plantei vinhas, plantei pomares. Empreendeu o seu tempo em fazer coisas, mas o vazio permanecia a latejar em sua alma. Comprei escravos e escravas e possuí outros nascidos em casa. Possuí muito gado, bois e ovelhas, mais que todos os que me precederam em Jerusalém. Eclesiastes 2, 7. Nesse quarto aspecto abordado por Salomão, diz ter tido escravos sob o seu comando, pessoas em quem mandava, e ter sido um grande patrão. Conquistou certo controle e poder sobre pessoas. Também diz ter sido um grande pecuarista, tinha muitos bois e ovelhas, mas nada disso lhe trouxe contentamento íntimo. Amontoei prata e ouro, riquezas de reis e de províncias. Buscou segurança na posse do dinheiro, alcançou muito ouro e prata, tinha uma conta corrente bancária abastada. Achou que isso iria revestir sua alma com paz
mas a insatisfação permanecia. Procurei cantores e cantoras, e que faz as delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Eclesiastes 2:8. Nesta sexta abordagem, Salomão diz ter buscado as delícias da música, do canto, da dança. Assim seu palácio tinha shows, artes. Salomão tinha o canto, proveu sua vida com musicalidade, mas isso não lhe satisfez o coração. Mulheres e mulheres. Salomão chegou a ter centenas de mulheres. Soube bem o que é o sexo livre e desregrado. Foram muitos casamentos e muitas paixões. E após cada experiência, passando cada noite com uma mulher diferente, ainda assim a angústia permanecia. Enfim, essas foram as experiências narradas por Salomão. Em todas elas ele meditou. Em cada uma delas, uma nostalgia, uma tristeza que permanecia em relação à vida. Sua conclusão foi que a existência humana, por si mesma, é um vazio. Essas 7 observações e experiências relatadas por ele formam uma síntese das diversas experiências que podemos ter na vida, caso não coloquemos a Deus como nosso referencial. Salomão experimentou o ter. Salomão alcançou o poder. Salomão vivenciou o prazer. Mas em tudo isso, ele conclui dizendo: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Em outras palavras, a vida é um vazio. Seria uma visão pessimista da existência? Ou de fato seria esse o objetivo dele? Dizer que a vida sem Deus é entediante, uma bobagem? Por isso, quem faz da sua vida apenas uma busca obsessiva pelo que é terreno, busca de posses, prazeres, momentos, prestígio, reconhecimento, esse terminará seus dias repetindo para si mesmo: a vida é um vazio, correndo o risco de morrer como quem nunca soube viver. É a esse entendimento que o sábio do Eclesiastes buscou nos conduzir. Quer ajudar-nos a reconhecer que a felicidade não nos vem a partir do que há exteriormente, mas vem a partir do nosso interior, do encontro da nossa alma com o que realmente pode completá-la. Portanto, você pode ser uma excelente pessoa, bom cidadão, bom esposo, esposa, bom pai, boa mãe, e, no entanto, no seu íntimo estar descontente. E isso é muito positivo, pois a jornada de Salomão também é nossa, onde se torna fundamental parar e perguntar a si mesmo: qual é o sentido da minha existência? Com que propósito existo? Há uma resposta. Salomão só conseguiu fazer essa viagem de sentido usando a própria existência como laboratório de observação, porque ele tinha a resposta de antemão. Lembra-te do teu Criador nos dias da mocidade.
antes que venham os dias da desgraça e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho mais prazer. Eclesiastes 12, 1. Que as reflexões do rei Salomão possam nos ajudar para que a nossa existência não se torne o cumprimento da sentença abaixo. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade, vazio dos vazios. Para finalizarmos, reflitamos no versículo 11 do 3º capítulo do Eclesiastes. As coisas que Deus fez são boas a seu tempo. Ele pôs, além disso, no seu coração a duração inteira, sem que ninguém possa compreender a obra divina de um extremo ao outro. Deus colocou a eternidade no nosso coração. Dostoiévski afirmou: existe no homem um vazio do tamanho de Deus. Por isso, a alma do homem é insaciável. Santo Agostinho diz: repleta de Deus por inteiro, minha vida será completa, verdadeira. Nossa alma tem saudade do céu, tem sede do amor. Uma vez que tendemos ao infinito, o finito não basta, nem nunca bastará. No Catecismo da Igreja Católica 27, lemos: somente em Deus o homem há de encontrar a verdade e a felicidade que não cessa de procurar. Portanto, é em Deus que o homem se completa.